uma explicação duvidosa, mas a poesia inexplicável. Desejo mesmo entoado aí, não quero dizer, em tom. Olá, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a Semana de Arte Moderna. O que levou ao acontecimento da Semana de Arte Moderna, o que veio a acontecer após a Semana de Arte Moderna, as suas consequências na arte estética brasileira e as consequências no íntimo do brasileiro. Gente, o que vem realmente a caracterizar a estética modernista é a tentativa de promover uma arte verdadeiramente brasileira. Se a gente levar em consideração todos os estilos anteriores, a única coisa que nós tivemos foi uma reprodução estética do que vinha da Europa. Desde o barroco, do arcadismo, o romantismo, o realismo, o simbolismo, esses 5 estilos que eu apontei para você agora, são estilos que vieram da Europa e não sofreram grande adaptação para acontecer no Brasil. Nós não temos uma adaptação à realidade brasileira, tirando, claro, o estilo romântico, em que nós vamos ver, na sua primeira geração, uma adaptação a valores brasileiros, a valores nacionalistas brasileiros, e o abolicionismo da terceira geração. Porém, nós não tivemos mais nenhum outro estilo que fosse revelar a essência da grandiosidade brasileira. Por isso que o modernismo veio a surgir no século XX, baseado nas grandes estéticas europeias, tá? Nas grandes vanguardas europeias, aonde vai se buscar a essência do Brasil, querendo mostrar o Brasil para o brasileiro. Não esse Brasil remodelado, desenhado em modelos europeus, mas um Brasil na sua contingência brasileira, na sua grandiosidade brasileira, na sua consistência brasileira, feito para brasileiros e por brasileiros, algo que fosse realmente nosso. A busca por uma identidade brasileira sem saber por onde começar. Por que nós estamos afirmando isso aqui? Um dos grandes problemas iniciais do modernismo é que os seus autores, os seus pensadores, sabiam que eles não podiam fazer. Eles não podiam mais seguir aquela estética convencional parnasiana, aquela estética convencional realista, aquela estética convencional naturalista, aonde o ser humano é analisado em seu fator psicológico, em seu fator social, aonde o Brasil não é visto para brasileiros, não é posto para brasileiros, é meramente feita uma análise da condição social e da condição de vivência do brasileiro, uma análise en passant. Agora a gente está buscando mostrar o que o Brasil tem de bom, o que o Brasil tem de melhor, principalmente dar voz ao povo excluído, que já é uma característica que a gente tem visto, tá, nas publicações pré-modernistas. Graça Aranha, Euclides da Cunha, Augusto dos Anjos e por aí segue. Porém, os nossos pensadores modernistas, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira, ainda não sabem como fazer para mostrar esse Brasil. Porém, ele já tem declarado para eles o que eles não podem fazer, qual tipo de estética que eles não devem seguir. Por isso que na contramão da perfeição parnasiana, na contramão dessa estética perfeccionista parnasiana, eles vão criar uma poesia mais ligada a uma linguagem popular, ao coloquialismo propriamente dito, e dessa maneira vão promover uma literatura que vai ser realmente a voz do excluído, a voz da classe baixa, da classe média, da classe trabalhadora dos nossos grandes centros urbanos. Agora, vamos ver uma leitura, tá, de um texto de Mário de Andrade. Está fundado o desvairismo. Este prefácio, apesar de interessante e inútil, alguns dados, nem todos, sem conclusões. Para quem me aceita, são inúteis ambos. Os curiosos terão prazer em descobrir minhas conclusões, confrontando obra e dados. Para quem me rejeita, trabalho perdido explicar o que, antes de ler, já não aceitou. Quando sinto a impulsão lírica, escrevo sem pensar tudo o que meu inconsciente me grita. Penso depois, não só para corrigir, como para justificar o que escrevi. Daí a razão deste prefácio interessantíssimo. Aliás, muito difícil nesta prosa saber onde termina a blague, onde principia a seriedade. Nem eu sei. E desculpe-me por estar tão atrasado dos movimentos artísticos atuais.
Sou passadista, confesso. Ninguém pode se libertar de uma só vez das teorias avós que bebeu. E o autor deste livro seria hipócrita se pretendesse representar orientação moderna que ainda não compreende bem. Como vocês puderam ver aí, o texto de Mário de Andrade, tá? A introdução de um de seus livros, demarca essa concepção sobre arte moderna, essa tentativa de buscar uma modernidade literária que nem eles mesmos sabem. Você vê, ele próprio fala das concepções avós, certo? Das formalizações avós, das formalizações antigas literárias e que ele ainda está imbuído. Todos eles vão passar por um processo de questionamento próprio em busca dessa nova estética. Claro que eles não vão conseguir isso de supetão. O próprio pré-modernismo levou 20 anos para acontecer. E a gente só vai chamar o pré-modernismo de pré-modernismo quando nós temos a Semana de Arte Moderna. Quando a gente vê que aquelas novas concepções, novas entre aspas, porque são remodelações de concepções antigas, conseguem transformar a literatura em algo mais social, em algo mais político, em algo que vai mostrar a realidade do brasileiro. Então esse texto de Mário de Andrade já nos traz uma declaração, tá, sobre o que viria a ser uma concepção estética moderna, até pelo uso do termo desvairismo. O que é o desvairismo? O desvairismo é a loucura, é o perder as estribeiras, é sair por aí cantando alto em meio à madrugada, buzinando demais. E por que eles estão falando de desvairismo? Porque eles estão querendo realmente trazer algo novo, algo que choque a sociedade, que crie esse sentido de loucura, tá? Tanto que esse sentido de desvairismo vai ser baseado na anarquia. Por que anarquia? Porque o que a gente vai promover é destruição completa, total e irrestrita das antigas convenções literárias. Agora, vamos ver aí as exposições de Lazar Segal e de Anita Malfatti e quais foram as suas consequências para a literatura moderna, para o surgimento da Semana da Arte Moderna. A arte expressionista tem como característica máxima, tá, mostrar uma imagem caricatural do ser que está sendo pintado, do ser que está sendo descrito, destruindo aquela imagem perfeita, estética, unissignificativa do realismo, aonde a obra realista promovia a perfeição total, como se fosse uma fotografia. O expressionismo vai trazer características caricaturais à obra de um quadro, à obra da pintura. Lazar Segal e Anita Malfatti, na tentativa de chocar, mais promoviam os defeitos entre aspas, aquela característica que mais traz a figura da pessoa, um nariz maior, umas orelhas grandes, barrigas, certo? Por que eles estão fazendo esse tipo de concepção? Exatamente para destruir, tá? Fugir daquela estética antiga, perfeccionista e promover um choque cultural através da pintura. E é por causa desse choque cultural que nós vamos ter um dos grandes reboliços que levaram ao modernismo. Anita Malfatti, quando teve a sua exposição em 1917, 2 meses antes da Revolução Russa, tá? Ela veio a causar um grande reboliço por causa de alguns quadros que ela apresentou, entre elas o Menina Russa e o Chinês, que são quadros que chamaram a atenção pela forma como foram desenhados, pelo seu lado grotesco, pela sua forma estranha, por essa arte que dá um soco mesmo, é uma arte muito forte e que vem a causar a estranheza de Monteiro Lobato, um dos nossos grandes modernistas, um dos nossos pré-modernistas, como eu já tinha dito numa aula anterior, o modernista que não se via modernista e que veio a publicar um artigo chamado Paranoia e Mistificação. Um artigo, não vamos negar, um pouco pesado, um artigo que veio fazer uma crítica ostensiva à obra de Anita Malfatti e que a faz levar à depressão. Alguns artistas ligados ao modernismo, entre eles os nossos 3 maiores, Mário, Oswald e Manuel, vão sair a favor de Anita Malfatti por causa da sua obra, no voo dessa obra de renovação de estética, aonde a gente vai encontrar esse ponto, esse pulo, esse elo, tá? Esse marco que vai buscar, que vai marcar a diferença entre o pré-moderno e o moderno.
Anita Malfatti é importante nesse aspecto, por ela ter trazido esse reboliço, por ter mexido a sociedade, por ter apresentado uma obra que fosse forte, uma pintura que chamasse a atenção, que criasse essa mexida na nossa sociedade. Ela vem a ser uma das grandes promotoras do que a gente vai chamar de Semana de Arte Moderna, a semana que vai acontecer anos depois, em 1922. Então é importante a gente saber que o artigo Paranoia e Mistificação de Monteiro Lobato, o modernista que não se via modernista, vai ser um detalhe importante para o surgimento da Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna vai surgir em função desse ardor, desse louvor, que vai surgir por causa da publicação desse artigo. Então, Monteiro Lobato é quem vai promover um empurrãozinho para o surgimento da Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna e os pensamentos sobre arte moderna, tá? Sobre Semana de Arte Moderna, vão se dar por causa da publicação desse artigo. Os modernistas, junto com alguns outros ricaços de São Paulo daquela época, tá? Vão começar a se organizar, vão começar a pensar no que vai ser a Semana de Arte Moderna, na promoção que vai se fazer sobre o modernismo. É por isso que nós vamos ver uma leitura agora do texto Paranoia e Mistificação de Monteiro Lobato, mas não se esqueçam, toma a seguinte nota, Monteiro Lobato vai chamar o expressionismo de impressionismo. Qual a diferença básica entre o impressionismo e o expressionismo? O impressionismo vai ter a característica de registrar um minuto de luz, colocá-lo na memória e a partir desta lembrança da memória é que vai haver a pintura. O expressionismo já tem uma tendência um pouco mais elaborada do que isso. Vai fazer essa percepção, vai fazer essa caracterização da lembrança, da memória, mas vai remeter essa memória, essa lembrança para o agora, para esse momento, para o cotidiano. Então, o que a gente vai ter da arte expressionista é uma percepção mais objetiva daquilo que foi analisado, fazendo uma comparação entre lembrança, certo? Entre a lembrança que o autor teve, que o pintor teve, que o autor teve, tá? Comparando com a realidade. Quando a gente vê algumas caricaturas nas capas dos grandes jornais, a gente não pode deixar de pensar que isso é uma hereditariedade da marca expressionista, daquilo que Anita Malfatti trouxe pra gente lá da Alemanha de seu grande mestre, Lazar Segal. Então vamos agora à leitura do Paranoia ou Mistificação. Essas considerações são provocadas pela exposição da senhora Malfatti, onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética, forçadas no sentido das extravagâncias de Picasso e companhia. Essa artista possui um talento vigoroso, fora do comum. Poucas vezes, através de uma obra torcida para a má direção, se notam tantas e tão preciosas qualidades latentes. Entretanto, seduzida pelas teorias do que ela chama arte moderna, penetrou nos domínios do impressionismo discutibilíssimo e põe todo o seu talento a serviço de uma nova espécie de caricatura. Sejamos sinceros, futurismo, cubismo, impressionismo e tutti quanti não passam de outros tantos ramos da arte caricatural. É a extensão da caricatura a regiões onde não havia até agora penetrado. Caricatura da cor, caricatura da forma, caricatura que não visa, como a primitiva, ressaltar uma ideia cômica, mas sim desnortear, aparvalhar o espectador. Como vocês puderam ver aí nessa leitura, o Monteiro Lobato vai usar um termo chamado aparvalhar. Qual o significado do termo aparvalhar? Aparvalhar quer dizer embobecer a pessoa, deixá-la meio lerda, meio bobinha. Então a gente vai ver que o comentário que ele faz, a publicação desse artigo que ele escreve, vem a condizer que a obra de Anita Malfatti não cria pensamentos, não cria análise, faz meramente embobecer, tá? Deixar as pessoas bestas com aquele tipo de obra, bestas no sentido de não conseguirem pensar, ou então tirar a capacidade de raciocínio que toda obra estética tem por característica. Agora, vamos ver os 3 dias que abalaram o nosso mundo. Esses 3 dias que abalaram o nosso mundo, 13, 15 e 17 de 1922,
são característicos por causar, uma vez mais, o mesmo reboliço que foi caracterizado na exposição de Anita Malfatti e nas outras exposições que aconteceram ao longo do início do século XX. A publicação de alguns livros também já marcaram esse princípio de reboliço. Então a Semana de Arte Moderna vai ser uma semana extremamente criticada pela alta sociedade e pelos seus veículos de publicação. Agora vamos ver os modernosos anarquistas. Por que são chamados de anarquistas? Lembra quando eu falei no início da nossa aula aqui? Anarquia, tá? É a tentativa de destruir completamente os valores antigos nas artes literárias. Estou buscando aqui literatura propriamente dita. A gente sabe muito bem que existiu o anarquismo, tá? A anarquia, como uma forma política, como uma convenção social, uma concepção social, uma forma politizada de se livrar da imagem que o proletariado tinha para as chefias, para as grandes classes, para as classes que comandavam as fábricas e eram os senhores da burguesia. Agora, quando a gente vai falar de uma anarquia, aqui na nossa aula, nós vamos falar de uma anarquia estética, uma forma de quebrar, de se livrar daqueles valores antigos literários. Tanto que uma das primeiras publicações, uma das primeiras obras que serão lidas na Semana de Arte Moderna é o poema Sapos, um poema de Manuel Bandeira, o carioca que não pôde estar na Semana de Arte Moderna propriamente dito, mas que participou ativamente da sua fundamentação. O poema Sapos, tá, é um poema que vai criticar altivamente a estética parnasiana do sapo tanoeiro, esse sapo perfeccionista, esse sapo ourives que repete e repete e repete, sempre repetindo aquela mesma forma de se criar uma poesia, como se existisse uma receita única de produção. Era assim que eles encaravam as antigas concepções literárias. Até porque o modernismo é uma forma de se desvencilhar dessas estéticas colocadas numa receita, colocadas numa publicação, como se fosse um livro a ser seguido e ponto final. O modernismo em si vem a se livrar desses valores porque o que eles vão promover é essa literatura que vem do coração, esse algo que é nosso, esse algo que nos choca, que nos chama a atenção e que nós temos vontade de colocar logo no papel. Algo semelhante ao que foi a literatura romântica, ao que também já foi a literatura trovadorista, a literatura trovadoresca. Então, o modernismo é uma forma de se livrar desses antigos valores, promover uma arte que seja fruto da sua vontade de escrever, sem estar atrelado a valores estéticos únicos. Agora vamos para as conferências que chocaram o público. Em si, toda a Semana de Arte Moderna foi um grande choque para a sociedade paulista. Uma sociedade que promovia que a literatura parnasiana era a única forma de se fazer verdadeira literatura. Tanto que os poetas parnasianos foram chamados de príncipe dos poetas, verdadeiros reis da poesia. Só que a literatura moderna e as suas conferências na Semana de Arte Moderna vieram a causar, uma vez mais, esse reboliço que eu já tanto falei aqui na nossa aula. E até mesmo o que Mário de Andrade depois veio nos relatar, que ele próprio não se escutava na hora em que ele foi fazer a sua conferência nas escadarias do Museu de Arte. Então, gente, o que a gente vai encontrar na Semana de Arte Moderna, tá, é uma tentativa de chocar, como eu já disse. Essa tentativa, tá, foi bem conseguida, tanto por Mário de Andrade nessa conferência, pela introdução de Graça Aranha, que também foi extremamente vaiado, pela poesia Os Sapos, de Manuel Bandeira, onde havia pessoas no público imitando sapos, latindo como cachorros, de onde até mesmo o conferencista que falava esta poesia pediu para que se fosse feito silêncio, para ele terminar a poesia, tá? Como se pedisse um respeito àquela poesia máxima, e que depois a gente vai ver aí uma exposição feita, um recital de música feito pelo Villa-Lobos. E o problema dele é o seguinte, ele foi fazer a sua exposição descalço. Então a gente vai falar agora de Villa-Lobos e o calo arruinado. Por que ele estava com o calo arruinado? Calo arruinado, dizem ter sido a desculpa que ele encontrou, tá, para ele ter ido vestido bem, ele estava com um fraque tradicional para se recitar uma música clássica, e depois, tá, as pessoas viram que ele estava apenas de chinelos. Eu, por exemplo, aqui, eu estou descalço, tá, como uma homenagem ao próprio Villa-Lobos. Porém, aqui eu não estou querendo afrontar ninguém, não estou querendo afrontar aqui os câmeras ou a direção. Não, apenas aqui foi uma escolha minha. Só que
para o público, o pessoal lá achou que aquilo fosse uma afronta, fosse uma tentativa de modernidade. Ah, que aqui não vamos negar, caiu bem. Porém, essa tentativa de modernidade está realmente na sua música. Como a gente escutou aí no início da nossa vinheta, tá? A música Trenzinho Caipira, que a gente vai ver baseado numa música clássica, você vê, você sente aquela cultura clássica, aquele jeito clássico de se criar uma música, somado a essa brasilinidade. Uma outra característica também que a gente vai encontrar na Semana de Arte Moderna, tá? É a exposição musical, também mais um recital musical de Guiomar Novaes, que ficou encantada com a Semana de Arte Moderna. Ela também não vai negar que aquilo é uma afronta a uma cultura tradicionalista brasileira, mas que vai ter a sua participação na Semana de Arte Moderna. Agora, numa terceira parte, vamos ver aqui as exposições de Anita Malfatti e Victor Brecheret. Por que eu vou falar especialmente dessas exposições? Gente, como a gente viu anteriormente, Anita Malfatti foi o estopim, a publicação daquele artigo sobre a obra de Anita Malfatti foi o estopim inicial para o surgimento da Semana de Arte Moderna. Então, como uma homenagem a Anita Malfatti, que ainda estava muito ressentida por causa da publicação daquele artigo, tá? Vai ser uma homenagem a ela. Também surgirá uma outra homenagem a um dos nossos cubistas, Victor Brecheret, que é considerado um pintor genial pelos próprios promotores da Semana de Arte Moderna, um pintor jovem e realmente inteligentíssimo, e que vai ser, numa das esculturas que ele desenha, tá? Numa das esculturas que ele vai pensar, em que a gente vai ter o Monumento às Bandeiras, que se localiza numa praça pública em São Paulo. Agora vamos ver os reflexos do modernismo, da Semana de Arte Moderna, para nossa cultura brasileira. Quando a gente tem em 1922 a promoção da Semana de Arte Moderna, a gente vai ver que a partir de 1922 e até 1930, quando se começa a nova geração modernista, o que viria a ser a chamada segunda geração modernista, de 1922 a 1930, a gente vai ter a chamada geração da destruição, que vai caracterizar o brasileiro excluído, certo? Esse brasileiro à margem da alta sociedade, tá? E que vai dar voz ativa a esse público. Então, em contramão à arte parnasiana, tá? Aquela estética perfeccionista que em certos casos ainda persiste, mesmo já com a morte de Olavo Bilac e de alguns outros grandes poetas parnasianos, a gente vai ver que a estética modernista de primeira geração não vai ser tão bem aceita. Ainda vai ser uma estética à margem das grandes transformações brasileiras. Tanto Mário de Andrade quanto Manuel Bandeira, Oswald de Andrade, Menotti Del Pique e todos os outros ativistas da situação modernista brasileira vão começar a trazer à tona vanguardas que sejam brasileiras. Essas vanguardas brasileiras serão um reflexo não tardio, mas condizente com o que foram as vanguardas europeias, só que agora traduzidas para a condição social brasileira, desde a vanguarda pau-brasil, a vanguarda verde-amarela, a vanguarda antropofágica, tá? O movimento antropofágico, tá? A vanguarda espiritualista, o movimento espiritualista, certo? Que serão movimentos que promoverão um reconhecimento sobre o Brasil, cada um usando uma revista como forma de publicação, saindo no Brasil, promovendo conferências para criar um ideal sobre o Brasil, para que a gente vá conhecer o Brasil, saindo, fugindo desse eixo aniquilador entre Rio e São Paulo e passando a conhecer mais o interior do Brasil, o interior de Minas Gerais, Bahia, o Sertão e outras grandes regiões que merecem o nosso respeito aqui no Brasil. A gente vai caracterizar aí, tá, essa temática do nordestino. Vamos perceber essa temática ao longo da condição literária brasileira. Tanto na segunda geração quanto na terceira geração, nós encontraremos a imagem do nordestino, a imagem do homem do interior brasileiro, mostrando a sua cara, mostrando a sua faceta, mostrando os seus problemas. Fugindo daquela análise naturalista do fim do século XIX, aonde, numa condição animalizada, a gente entende o homem, aqui não, a gente vai ver o homem como um verdadeiro sofredor, uma pessoa que tem uma carga sentimental própria, individual, e que sofre tal qual qualquer outro ser humano, em que a sua condição não é motivo,
não é fator para a gente compreender capacidade de pensamento. Então a gente vai ver a obra de Graciliano Ramos, Vidas Secas, que vai retratar a imagem do retirante Fabiano e da sua famosíssima cadela Baleia. A imagem também do maravilhoso livro Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, de João Guimarães Rosa, em que vai mostrar essa paixão entre Riobaldo e Diadorim, tá? E numa condição mais moderna, mais contemporânea, nós teremos o livro de Antônio Torres, O Cachorro e o Lobo, que é esse homem que é Totonho, que sai do interior da Bahia, vem para o Sul Maravilha, aqui a região Sudeste, tá? Entra para o Banco do Brasil, trabalha no Banco do Brasil, consegue manter uma situação, consegue fundamentar uma situação estável em sua vida e volta para o interior da Bahia para comemorar o aniversário de seu pai. Você vê, a gente está mostrando aí todas as transformações sociais e todas as ideias que acontecem sobre o exílio vivido pelo nordestino. E também nessa carga emotiva a gente vai encontrar um grande poema escrito por João Cabral de Melo Neto, conhecido como Morte e Vida Severina. Olha o reflexo do termo severino que a gente pensa tanto no nome de um nordestino, como também numa característica do nordestino, certo? Do sofrer. A imagem severina que ele cria aí, essa vida severina, essa condição severina, tá? Seria uma condição severa, tá? Algo forte, algo que nos traz uma comoção, porque já nos condiciona a perceber esse detalhe de um sofredor que vem do interior do Nordeste do Brasil. O livro Morte e Vida Severina, também conhecido como Alto de Natal Pernambucano, tá? Vai trazer um certo sentido de esperança para esse povo sofredor. Agora, vamos para nossas dicas de estudo. Os livros que eu indico para que vocês estudem, tá? São os livros Língua, Literatura e Redação, do professor José de Nicola, que vai te dar um aporte teórico sobre o que foi o sentido da Semana de Arte Moderna, sobre o seu surgimento e a sua concepção, tá? Um livro chamado Paulicéia e Desvarado, de Mário de Andrade, que também é um livro importante para a gente compreender quais foram as transformações modernistas, tá? E o livro Brás, Bexiga e Barra Funda, de Alcântara Machado, que vai fazer um reflexo sobre os italianos vivendo em São Paulo. Na aula de hoje estudamos a Semana de Arte Moderna. Vimos quais foram as concepções que levaram à Semana de Arte Moderna, vimos os 3 dias que abalaram o mundo paulista e o mundo brasileiro por consequência, tá? E vimos quais foram as transformações estéticas e sociais que a Semana de Arte Moderna nos promoveu. Até a próxima! Não a explicação duvidosa, mas a poesia inexplicável. Esse mesmo entoado aí, Professor, na aula sobre Semana de Arte Moderna, não deixe de ler alguns trechos das grandes obras que levaram ao surgimento do modernismo para que o nosso aluno consiga desenhar uma análise sobre essas transformações sociais. Não deixe de levar também algumas músicas que surgiram com essas novas concepções mundiais, com essas novas fundamentações sociais, para que o aluno consiga entender quais são as relações com a contemporaneidade e o que nós sofremos agora na nossa arte estética. Até a próxima. Não a explicação duvidosa, mas a poesia inexplicável. Esse mesmo entoado aí,